Muito bem. Bem-vindos ao canal Apaixonados por EBD. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para mais vídeos, mais aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje iniciaremos mais uma aula muito boa, aula de número 7, lição de número 7, quando o Espírito do Senhor ele sopra em Éfeso. A temática é quando o Espírito sopra em Éfeso. Lição de número 7, terceiro trimestre de 2026. Essa revista nós estaremos vendo de 16 de agosto de 2026. E hoje, nesta revista, acompanharemos aqui o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. E a cidade era um lugar marcado aqui por idolatria, pelas práticas ocultistas. Então tinha muitas práticas ocultistas aqui em Éfeso. E quando Paulo chega ali, o apóstolo vai instruir alguns discípulos que conheciam apenas o batismo de João, ensinou a palavra com perseverança e viu Deus confirmar a pregação do evangelho por meio de milagres extraordinários. Então tudo isso aqui a gente vai ver aqui nessa revista de 2026, lição de número 7. Então, ao longo desse estudo nós veremos como o Espírito confrontou práticas pecaminosas, conduziu muitas pessoas ao arrependimento e fortaleceu a igreja em Éfeso. Então, a pergunta é: estão preparados? Estão todos preparados aí, caneta, papel na mão? Então vamos juntos aprender a palavra de Deus. Provavelmente essa lição a gente vai dividir em duas etapas aí, porque ficou muito rochunchuda, tá muito boa, tá? Então vamos iniciar mais um trimestre, melhor dizendo, mais uma lição aí. Bom, o texto áureo, ele nos traz uma palavra muito interessante. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 20, que diz assim: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então eu vou destacar aqui as expressões paulinas, melhor dizendo, as expressões lucanas, né? Que quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas. Crescia e prevalecia. Então, dois pontos aqui para a gente já iniciar aqui com essa revista. Então, Lucas aqui, ele no versículo 20, ele vai resumir aqui o impacto do evangelho em Éfeso, dizendo que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então você vê que Lucas ele vai traçar apenas um epílogo, um resumo do que o Senhor estava fazendo, certo? Então a expressão aqui, a palavra do Senhor, essa expressão, a palavra do Senhor, refere aqui a mensagem de Jesus anunciada por Paulo. Então, o que Paulo anunciava? O que Paulo ele pregava? Ele pregava a palavra do Senhor. A palavra do Senhor era ministrada. Então, ela crescia, a obra avançava cada vez mais, pessoas eram alcançadas, prevaleciam. Por quê? Porque a palavra demonstrava poder.
Poder sobre quê? Sobre as idolatrias, sobre a magia e toda a oposição ali que a gente vamos ver que Paulo e os missionários ali, a sua equipe enfrentou nessa cidade, na cidade de Éfeso, tá? É, o destaque do texto aqui não está apenas em Paulo. Você não tem um destaque aqui no apóstolo Paulo, na pessoa do apóstolo Paulo, mas o destaque maior aqui é na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É na palavra que Paulo ministrava. Então, Paulo lhe pregava, os discípulos testemunhavam, mas era Deus em que produzia a transformação. Então, daqui a gente precisa entender e desmistificar aqui alguns mitos. Nós não temos a função de fazer a pessoa aceitar Jesus. Nós não temos que ter um poder de convencimento para aquela pessoa aceitar Jesus, não. A nossa função é pregar o evangelho, fazer discípulos, mas quem produz a transformação, quem produz a mudança é a palavra, é o Espírito do Senhor. Então, isso aqui vai ficar evidente aqui quando pessoas confessaram os seus pecados, abandonaram a magia, queimaram os seus livros e exaltava o nome do Senhor. Então, a grande verdade aqui é que quando a palavra de Cristo entra verdadeiramente no coração, ela não apenas informa, a palavra não apenas é informada no seu psique, no seu coração, ela confronta, ela transforma e ela vence aquilo que antes dominava a sua vida, o pecado, né? Então, tá aqui uma rápida reflexão aqui do textual. Já na verdade prática nos diz da seguinte forma: onde o Espírito é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Então, eu vou destacar aqui a palavra derramado. Então, o Espírito é derramado. Então, isso aqui vai descrever aqui uma ação não gotejante, uma ação abundante. Ou seja, você tem aqui uma abundância do derramado do Espírito. Você tem aqui uma enxurrada do derramado do Espírito. Então, essa promessa já havia sido anunciada em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, que Deus ele promete o derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa, ela começa a se cumprir de maneira marcante no Pentecoste, conforme em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 16 ao 18. Então, você tem uma promessa em Joel e você tem o cumprimento dessa promessa em Atos 2, capítulo 16, versículo 28. Em Éfeso, encontramos aqui uma manifestação dessa realidade, quer dizer, ela continua, né? O derramar continua do Espírito Santo ali, né? Segundo Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7, Paulo encontra cerca de 12 discípulos que ainda possuíam uma compreensão incompleta da mensagem cristã. Depois de serem instruídos acerca de Jesus, batizado em nome do Pai, Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar e profetizar em outras línguas. Isso aqui é forte. Mas Lucas aqui mostra que a atuação do Espírito em Éfeso não ficou limitada às manifestações espirituais. Isso
isso exteriorizou. Então, quando você recebe o derramar, quando você recebe o verdadeiro avivamento, quando você recebe verdadeiramente a transformação na sua vida, isso começa a exteriorizar, porque o avivamento ele começa de dentro para fora. Em Atos capítulo 19, versículo 8 ao versículo 12, Paulo ele continuou pregando, ensinando a palavra, enquanto Deus realizava milagres extraordinários por intermédio do apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo. Então isso vai nos revelar um princípio importante. Isso nos mostra um princípio muito importante. Que princípio? O Espírito e a palavra não competem. Então, se você tem palavra e você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não tem nenhuma competição. Muito pelo contrário. O Espírito fortalece a proclamar a palavra de Deus e glorificar o seu nome. Muito pelo contrário. Então, quando você tem um conhecimento bíblico da palavra, quando você tem um entendimento bíblico da palavra, o que o Espírito faz? Ele vai te capacitar a você a falar com mais ênfase, a você a falar com mais autoridade. Não há ali uma inimizade, não há ali uma competição entre o Espírito e a palavra. Não. Então, qual é o resultado desse casamento entre o Espírito e a palavra? O resultado vai aparecer aqui, que muitos que haviam crido começavam a confessar as suas práticas, os seus pecados, ou seja, pessoas se convertendo à palavra do Senhor. Pessoas que eram envolvidas em magias, traziam seus livros em praça pública e queimavam. Então foi um grande avivamento ali que aconteceu, uma grande mudança que aconteceu, que pessoas se arrependiam dos seus pecados, que estavam aí em decadência espiritual. Então Deus ele começou a trabalhar aqui. E isso nos ensina que arrependimento verdadeiro não é apenas sentir tristeza, não é apenas uma comoção no seu coração. É, arrependimento é metanoia, é mudança, é chuv no hebraico, né? Chuv no hebraico é mudar a rota, é voltar de novo para o caminho do Senhor. Então, isso aqui é produzido pelo Espírito, é produzido pela palavra. Então, homens aqui que entenderam que não poderiam seguir Jesus enquanto continuavam em práticas antigas. Então, tomar a tua cruz é negar a si mesmo, é deixar as práticas, é viver uma nova vida. Eis que nova criatura sou em Cristo Jesus. Então, Jesus, o Espírito Santo, ele vai proporcionar isso, e aí a gente viu isso na cidade de Éfeso. Então, a transformação foi profunda, tão profunda que atingiam os marcos econômicos da cidade. A cidade estava vivendo uma total decadência espiritual, mas quando o Espírito chegou a mudança ali também, chegou a transformação. Então, você vai ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23 ao 27, Demétrio e outros artesãos perceberam que a expansão do evangelho começaram a, 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 a tirar ali a renda, né? Começaram a tirar a renda dos cultos que atraíam muitas pessoas, os cultos pagãos, os cultos promíscuos que atraíam muitas pessoas na cidade, tá? Então, é, portanto, em Éfeso, nós vemos aqui uma sequência. Qual a sequência que nós vemos aqui diante dessa verdade prática? Primeiro, em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29, deixa eu mostrar essa sequência aqui para vocês aqui com mais clareza. Vamos mostrar com mais clareza aqui essa sequência para a gente entender aqui com mais disponibilidade da palavra do Senhor, tá? Então tá aqui. Nós vemos essa sequência aqui, olha. Olha que sequência que nós vemos. Primeiro, Joel.
2, 28 e 29, Deus promete o Espírito Santo. Deus promete o Espírito Santo, tá aqui, ó. Em Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 18, você tem aqui a promessa, começa a cumprir-se no Pentecoste. Então você tem aqui a promessa, você tem aqui o começo do cumprimento dessa promessa. Você tem em Atos 19, versículo 1 ao versículo 7, o Espírito vem sobre os discípulos em Éfeso. Você tem versículo 8 ao 12, a palavra é anunciada com poder. Você tem aqui em Atos 18, capítulo 19, versículo 18 ao 19, o pecador é confessado, o pecado é confessado e abandonado. Então, tudo isso gerado pela palavra. E por último aqui, você tem aqui a transformação começa a impactar toda uma sociedade. Então, você vê que como o Espírito começou a trabalhar, o Espírito começou a envolver aquela cidade, as pessoas daquela cidade, as pessoas foram transformadas e verdadeiramente é, isso implica em várias áreas da sociedade, na área cultural, na área econômica, na área política, todas as áreas. Então, qual é a aplicação que nós temos aqui? O verdadeiro derramado do Espírito não produz apenas emoção, mas só um minuto, gente. Pera aí que deu um bel aqui. Continuando aqui, que deu um delayzinho aqui nos argumentos aqui, caneta. Muito bem, você tem aqui, só continuando aqui. O verdadeiro derramado do Espírito não produz apenas emoção, mas transformação. Ele não apenas faz o homem sentir algo, leva-o a abandonar aquilo que desagrada a Deus. Quando o Espírito age, Cristo é exaltado, a palavra é proclamada, o pecado é confrontado. E qual é o resultado? Vidas são transformadas e a sociedade começa a perceber os efeitos dessa pregação evangelística. Então, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Versículo de número 1 ao versículo de número 12. Essa é a leitura bíblica em classe, tá? Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Então tá aí a nossa verdade prática. E agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Como eu já disse, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 12. Nós vamos fazer essa leitura bíblica forte. Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, chegando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Paulo, contrário, nem menos ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: Em que posto foste batizado? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo:
João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam imperdermidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Isso aqui é forte. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e depois, pelas mãos de Paulo, faziam milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus, sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles. Isso é forte. Subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Bateram nos caras. Chegou a este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus eram engrandecidos. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes magias, reunidos os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados o preço, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, a leitura bíblica aqui em Atos dos Apóstolos, 3 movimentos acontecem aqui. Vou deixar em destaque aqui para vocês. Primeiro movimento: Paulo completa um ensino aos discípulos de João. Paulo persevera ensinando na sinagoga, na escola de Tirano. E terceiro movimento: Deus realiza milagres extraordinários. Então, qual é a orientação para a turma? 3 palavras precisam ser observadas. Primeira palavra: doutrina. Segunda palavra: perseverança. E terceira palavra: poder. Lembrando que doutrina aqui são os ensinamentos bíblicos, não uso e costume. Ensinamentos bíblicos. Doutrina é algo universal.
Doutrina é algo universal. Então, a palavra-chave, eu vou deixar em destaque aqui para vocês, que é muito interessante. A palavra-chave aqui é soprar. Soprar. Então, soprar comunica aqui vida, renovação, movimento e soberania. Então você tem aqui no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o sopro da vida. Então você tem aqui no hebraico aqui, Mishat Haim. Mishat Haim é fôlego de vida, ou sopro de vida. Mishat, Mishmat, quer dizer, Mishmat Haim, fôlego de vida, sopro de vida. O pó, olha só que interessante, o pó deu forma ao homem, mas o sopro de Deus lhe deu a vida, ou seja, o Raim, né? Raim, que está em plural aqui, que é um indicativo de plural no hebraico. O Raim, que é vida ou vidas. Então, em Ezequiel 37 você vê aqui a restauração dos ossos secos. Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus sopra sobre os discípulos. Você tem aqui a expressão enfisal, que significa, que é no grego, soprar sobre, soprar em, insuflar, tá? Então, ou seja, o espírito não é controlado pelo homem, mas os seus frutos podem ser reconhecidos aí, reconhecidos, tá? E mais interessante aqui sobre essa palavra, em João, capítulo de número 20, versículo 2, Jesus, como havia citado, Jesus, ele sopra sobre os seus discípulos, diz assim, ó, e havendo dito isto, Jesus sopra sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito. Então a palavra aqui, ó, é aquela mesma palavra no grego, ó, enfissal. E aqui a gente já diz, né? Já disse, soprar sobre, soprar em, insuflar. Então você tem aqui agora aqui, o que nós temos aqui? Uma conexão teológica de Gênesis 27. Qual a conexão teológica? Olha só que interessante. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, então, no Antigo Testamento você tem uma tradução grega, que é chamada de Septuaginta, versão de 70. Você tem aqui o mesmo verbo usado quando Deus sopra no homem, que é mishmat haim, mishmat haim, que é fôlego de vida. Então, assim podemos visualizar da seguinte forma: em Gênesis 2, Deus sopra a quem e o homem recebe vida. Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus sopra e os discípulos recebem o quê? O Espírito Santo. Então, João aparece evocar a linguagem da criação. Então, você vê aqui que João ele ecoa na sua escrita joanina a linguagem da criação, da fundação da terra. Então, assim como o sopro de Deus está relacionado à primeira criação, o sopro de Cristo aponta para a nova criação. Para a nova criação, produzido pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então uma frase aqui para a aula é: em Gênesis, Deus sopra e o homem recebe vida. Em João, Cristo sopra e aponta para a vida da nova criação pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, aquele que pode todas as coisas, certo? Então vamos continuar
com a palavra na nossa intro. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim, da seguinte forma: durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes, na religião, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas, ligada ao culto de Artemises. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Então você vê aqui que Deus, ele é poderoso. Então vamos lá, né? Então você vê aqui que Paulo ele vai chegar na cidade de Éfeso na sua terceira viagem missionária. Então a terceira viagem missionária, Paulo ele vai chegar na cidade de Éfeso. A cidade era, então tá aqui, ó, capital da província da Ásia. Então você vê aqui que era uma cidade altamente estratégica para a pregação do evangelho e também estratégia comercialmente. Então era um centro portuário, né? Uma vitória da vida. Então possuía ali comércios intensos, templo aqui de Artenis, que era ligado ao ocultismo, práticas pagãs, magias. Então, o que Deus faz? Deus ele vai colocar Paulo nesse centro, nessa capital aqui da província da Ásia. Então era espiritualmente muito desafiador para o apóstolo Paulo, tá? Mas vamos lá. Os objetivos da lição. São 3 pontos, 3 objetivos. Primeiro objetivo é explicar a ação do Espírito Santo no ministério de Paulo. Segundo objetivo, o impacto do evangelho na transformação da cidade. Terceiro objetivo, o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. Então vamos para o primeiro ponto, o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Então a pergunta-chave aqui é: como o Espírito ele atuou no ministério de Paulo em Éfeso? Como foi essa atuação? Como foi esse mover do Espírito Santo no ministério de Paulo? Qual é a ideia central aqui? Em Éfeso nós aprendemos que a palavra e o Espírito caminham em conexão, caminham lado a lado, caminham juntos, tá? Paulo não promove aqui uma experiência espiritual sem fundamentos. Então, há um fundamento aqui. Então, Paulo não vai promover aqui pela sua própria astúcia, né? Primeiro, ele ensina corretamente sobre Cristo. Então, há uma sequência. Primeiro, ele vai ensinar sobre Cristo. Ele vai dar um ensinamento sobre Jesus. Depois, então, os discípulos experimentam a ação do Espírito Santo. Então, primeiro você entende, primeiro você é instruído, depois você vai experimentar. Há muita gente hoje está ao contrário. Primeiro quer experimentar e depois conhecer. Então, primeiro você entende quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, qual é a ação, é o processo do discipulado aí na vida dos apóstolos, tá? Na vida do discipulado, né? Há uma jornada, né? Há uma caminhada para você amadurecer diante do Senhor. Então, a restauração da verdadeira doutrina, a restauração da verdadeira doutrina. Então, Paulo ele chega aqui em Éfeso, em Atos capítulo 19. Então, isso aqui vai acontecer durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, pois
você tem uma sequência das viagens missionárias. Então, a partir do versículo 18, deixa eu mostrar isso aqui com mais clareza para vocês num outro slide, só para vocês entenderem como é que vai funcionar essas viagens missionárias, essa sequência das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, essa sequência, ela trabalha da seguinte forma. Você tem aqui, ó, Paulo chega em Éfeso em Atos 19 e acontece durante a sua terceira viagem missionária. Então, Atos capítulo 19 já é a terceira viagem missionária. Então, pois, a partir de Atos 18, começa aqui, ó, Atos 18, capítulo 23 a 21, já é a terceira viagem missionária. Então, as 3 viagens missionárias podem ser resumidas assim, ó. Primeira viagem missionária, do capítulo 13 ao 14, até o versículo 28, você tem aqui primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé evangelizam e estabelecem novas igrejas. A segunda viagem missionária, Atos 15, capítulo 15, versículo 36 ao capítulo 18, 22. Paulo aqui ele vai fortalecer as igrejas e o evangelho avança até a Europa, alcançando lugares como Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. E aqui agora, a partir do versículo 23 do capítulo 18 até o capítulo 21, versículo 17, você tem aqui a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde Paulo fortalece os discípulos e estabelece em Éfeso como um importante centro de ensino e expansão missionária. Então, essas aqui são as 3 viagens missionárias, a sequência das 3 viagens missionárias. Então, na terceira viagem missionária, ele está onde? Em Éfeso, importante cidade da província romana. Está aqui. Ali permanece por um longo período, evangelizando. O evangelho alcança, melhor dizendo, toda aquela região. Isso mostra que uma característica importante do ministério de Paulo. Paulo não queria apenas convertidos, ele queria discípulos firmados na verdade. Então, o discipulado do apóstolo Paulo era bem contundente, era bem forte, era bem resoluto, né? Era o ministério, a palavra do apóstolo Paulo era bem, dava para você se alimentar bem. E continuando aqui no processo da restauração aqui da verdadeira doutrina, você vê aqui discípulos sinceros, mas com um conhecimento incompleto. Então, havia discípulos com sinceridade, mas o seu conhecimento ainda era incompleto. Você vê aqui em Atos 19, capítulo 19, versículo 1 a versículo 3, o Lucas ele vai relatar que ele encontrou aqui cerca de 12 homens e que Lucas o chama de discípulos de João, né? Tá aqui, ó. Encontra aqui 12 discípulos que haviam recebido aqui o batismo de João, tá? Eles haviam recebido o batismo de João, então, mais ainda era incompleto, ou seja, eles conheciam apenas o batismo de João, só conhecia o que João havia lhes instruído, tá? Apenas o que João havia lhes instruído, mas faltava algo a mais. Sempre falta algo a mais, né? Algo que nos, nos coloca diante da presença do Senhor. Então, a sua compreensão ainda era limitada. Então, eles não compreendiam o que o Senhor realmente estavam preparados para eles. Então, o que João apontava? O batismo de João apontava para a vinda do Messias, a chegada do Messias. João, ele vai mostrar isso, o batismo de João, a compreensão de João é essa. Já o que Paulo estava mostrando é um Cristo que já veio,
um Cristo que havia morrido, um Cristo que ressuscitou e um Cristo que o seu Espírito Santo foi derramado. Então era totalmente diferente o batismo que Paulo estava apresentando para eles ali, naquele momento, tá? Eles estavam vivendo espiritualmente com informações verdadeiras, que não eram falsas a que João havia falado para eles, porém incompletas, faltava algo a mais. Então aqui nós encontramos uma importante lição. Primeira lição: sinceridade não substitui o conhecimento da verdade. Então, eles tinham a sinceridade, mas não tinham uma verdade no seu coração. Qual era a verdade? Jesus Cristo, ele já veio, ele morreu, ele ressuscitou e derramou aqui o seu espírito. É, é possível aqui, mesmo sem esse conhecimento da verdade, ter zelo religioso, ter um zelo religioso muito grande que eles tinham, e ainda assim precisar de um crescimento espiritual. Tem muita gente desse jeito. Tem um zelo, mas não tem um crescimento espiritual, não tem uma compreensão da palavra de Deus em suas vidas. Por isso aqui, Paulo, por esse motivo, Paulo ele faz o seguinte questionamento a eles aqui. Ele vai perguntar para eles da seguinte forma: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A pergunta revela que havia algo faltando. Então aqui Paulo nos traz um entendimento de que algo faltava. Alguma experiência estava faltando para aqueles discípulos de João ali, tá? Então, Paulo aqui, ele não condena o ensinamento. Quando ele faz essa pergunta, quando ele faz este questionamento, mas ele vai perceber aqui uma deficiência doutrinária. E qual é a atitude aqui do apóstolo Paulo nessa deficiência doutrinária? Qual é a sua atitude imediata aqui do apóstolo Paulo? A sua primeira atitude não é desprezar, mas a sua primeira atitude é instruí-los, é mostrar. Você vê aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 4, tá aqui, ó. Paulo ele vai explicar que João batizava e realizava um batismo de arrependimento. Olha, João ele ministra um batismo de arrependimento, tá? Ensinava o povo a crer naquele que viria depois dele, ou seja, naquele que ainda estava vindo. Só que Paulo não. João havia declarado em Lucas capítulo 3, versículo 16, e dizendo assim, ó: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará. Então, era uma promessa, ainda era uma promessa. Portanto, João era a voz que preparava o caminho. João era aquele que estava endireitando o caminho, abrindo o caminho para a vinda do Messias. E Jesus era o Messias para quem o caminho foi preparado, para quem o caminho foi apontado. Então havia uma diferença ali. Então o problema daqueles homens era que conheciam a preparação, mas ainda precisavam conhecer plenamente o cumprimento das declarações joaninas, das declarações de João ali, de João Batista ali, para a tua vida, para a sua vida espiritual. Então, João apontava para Cristo, Paulo apresentou Cristo a quem João apontava, tá? Mas vamos continuar aqui ainda nesse mistério da restauração aqui da doutrina. O batismo de João havia uma diferença e o batismo dos cristãos era outro. Então, depois de compreenderem a mensagem em Atos, capítulo de número 1, de número 19, capítulo de número 19, versículo 5, declara: e eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome de Jesus Cristo.
Então existe aqui uma diferença muito importante. O batismo de João em Marcos capítulo 1, versículo 4, e o batismo em Atos capítulo 19, versículo 4, tinham um caráter preparatório diferente. Uma que apontava ou chamava Israel ao arrependimento, enquanto que aguardava a manifestação do Messias, enquanto aguardava a vinda do Messias. Olha só, em Marcos capítulo 1, versículo 4 ao 16, João diz assim, olha, Marcos diz assim, relatando o batismo de João. João Batista apareceu no deserto anunciando o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados. Assim, acorriam para eles todas as regiões da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram mergulhados por eles no rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinturão de couro em torno de quadris, comendo gafanhotos e mel silvestre. O 19 de Atos, versículo 4 ao 6, diz assim, ó, disse Paulo, João realizou um milagre de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, foram mergulhados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falavam em línguas e profetizavam. Então, eles vão ter aqui agora um complemento do ensinamento de João, um complemento da verdade de João Batista que havia ensinado para eles. Então, o batismo cristão em Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao 20, diz assim, portanto, ides, tomai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordeno. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação da terra. E você tem aqui Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 4, que diz assim, ó, eu não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que foste sepultado com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou os mortos, pela glória do Pai, assim andemos-nos também em novidade de vida. Então você tem aqui dois livros que vai apontar, que vai olhar para a obra de Cristo, ou seja, identificando Cristo publicamente. Então, o discípulo com Jesus, sua morte e sua ressurreição, tá? Então tá aqui um mistério aqui da verdadeira restauração aqui. Então, como nós podemos resumir isso aqui? Primeiro, João dizia, o Messias está chegando. Os evangelhos estavam anunciando, o Messias chegou, morreu, ressuscitou e é o Senhor para glória, honra e louvor. Por isso, aqueles discípulos precisavam avançar da preparação de João para a plenitude da revelação em Cristo. Então eles precisavam avançar, precisavam prosseguir, mas para isso eles precisavam entender quem era o Espírito Santo sobre a vida deles. Então o Espírito veio sobre eles. Então o Espírito desceu sobre eles, tá? O Espírito Santo moveu o coração. Então depois que eles vão entender a palavra, eles vão entender a palavra de Paulo, a Bíblia diz que algo extraordinário acontece. Então você vê aqui no versículo 6, declara, e quando Paulo lhes pôs as mãos, o Espírito do Senhor veio sobre eles, ou seja, o Espírito Santo veio sobre eles. A expressão aqui, veio sobre eles, vai nos trazer a lembrança aqui diretamente da promessa de Jesus em Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. E recebestes poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha que promessa. Não foi apenas aqui um conhecimento teológico, uma revelação teológica, não. Houve aqui uma experiência consciente e perceptível
da atuação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus ele vai atuar, vai manifestar. E Lucas ele vai registrar algo a mais. Lucas diz assim, olha, e falavam em línguas e profetizavam. Isso vai isso aproxima Éfeso de outros momentos importantes registrados em Atos, tá? Você vê que Atos 2:4, Jerusalém, falaram em outras línguas na descida do Espírito. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46, na casa de Cornélio, o Espírito foi derramado e falaram em línguas. Atos após capítulo 19, versículo 6, em Éfeso, o Espírito veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Olha que cumprimento aqui da palavra. Na compreensão aqui pentecostal, esses dois textos é particularmente importante. Por quê? Porque vai demonstrar aqui a evidência real, perceptível da capacitação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele capacita, e vem acompanhado aqui da sua evidência, que é o falar em línguas, que é o falar na língua dos anjos, na língua do Senhor, na língua que só o Senhor entende aqui, né? Se você tiver interpretação de línguas, o Senhor vai te dar aqui a interpretação de línguas. Continuando por aqui, a doutrina e poder não são inimigas. Muito pelo contrário, você tem aqui uma ligação muito grande entre a doutrina e o poder. Então aqui está uma verdade profunda aqui do texto. Qual é a verdade profunda? Paulo primeiro, ele ensina. Paulo primeiro dá a instrução. Paulo primeiro ele vai instruir os irmãos como o que é o Espírito, como que funciona. Depois você vem o ato da experiência. Então tudo começa assim, tudo começa desse jeito. Então a palavra e o Espírito vai completar, há um complemento aqui. Então primeiro Paulo ele vai ensinar, depois ele impõe as mãos. A doutrina então você tem a doutrina e a experiência. Você tem palavra e o Espírito. Doutrina e a experiência. Conhecimento de Cristo. Você tem aqui a capacitação espiritual. Então Lucas ele não coloca essa realidade em oposição. Muito pelo contrário. Ele vai vincular os dois aqui, vai ter um alinhamento. Aqui, ó. Vai ter aqui um alinhamento. Aqui, ó, alinhamento. E a verdade bíblica. Você tem o Espírito e você tem a palavra, tá? Então, a verdadeira espiritualidade não despreza a doutrina. Então, todo espiritual, ele tem a doutrina na sua vida. Então, a verdadeira doutrina não deve produzir uma fé fria e sem vida. Toda verdade doutrinária, ela produz uma fé verdadeira, não fria, uma fé verdadeira e com vida. Então, a palavra fornece a direção, o Espírito fornece a capacitação. Então, a palavra dá o direcionamento, o Espírito capacita você a ir. Então, a bússola para a nossa vida é a palavra de Deus. Então, sem a verdadeira palavra, a experiência perde aqui uma direção. Então, preciso da palavra e preciso da capacitação. Então, sem a dependência do Espírito, podemos tentar realizar a obra de Deus, mas apenas com capacidades humanas e nada vai acontecer, porque precisamos, acima de tudo, da palavra de Deus nas nossas vidas, tá? Então, vamos lá. O segundo ponto aqui é o ensino diante das resistências, né? Então você tem aqui toda uma resistência aqui.
Então, Atos 19, no capítulo 19, versículo 8 em diante aqui, você vai ter aqui uma resistência. Qual é a verdade central aqui desse ponto? A verdade central aqui é que Paulo ele vai enfrentar aqui algumas resistências, mas acima de tudo, ele não abandonou a sua missão. Então você tem aqui resistência, mas você continua focado na direção, focado no ensinamento. Então, Paulo ele perseverou no ensino. Ele continuou perseverante na palavra, na instrução, no ensinamento. Então, Paulo, ele permanece durante 3 meses na sinagoga de Éfeso, então, ensinando acerca do reino de Deus. Lucas, ele vai descrever aqui a sua atuação com 3 ideias importantes. 3 pontos importantes aqui que Lucas vai descrever e eu quero mostrar para vocês aqui no outro slide aqui. Olha lá. 3 pontos interessantes aqui. Então, continuando aqui, os 3 pontos interessantes aqui, olha só. Então, só para a gente entender aqui, ó. Lucas descreve a sua atuação com 3 ideias importantes. Primeira ideia, falava com ousadia, que anunciava o evangelho com coragem e com convicção. Anunciava o evangelho com coragem e convicção. Discutia, do grego dialegomai, aqui ó, dialogar, argumentar, raciocinar. Ou seja, Paulo não fazia apenas afirmações, apresentava razões para aquilo que ensinava e respondia às objeções. Depois Paulo que persuadia, que é convencer, persuadir, tá aqui ó. Então Paulo ele procurava levar seus ouvintes a uma resposta consciente diante da mensagem. Então ele não só era um tagarela, mas realmente ele instruía a palavra de Deus. Então Paulo não queria apenas informar a mente. Qual é o propósito? Queria conduzir as pessoas a uma decisão diante de Cristo. Então, esse é o verdadeiro ensino, tá? Mesmo diante de que de resistências que Paulo ele teve ali naquela cidade ali, tá? Então, o centro da mensagem era o reino de Deus. Você tem aqui em Atos 19, versículo 8, afirma que Paulo ensinava a respeito do reino de Deus. Então, qual era o centro da mensagem? Era a mensagem cristocêntrica. Então, ele anunciava o reino, ele anunciava Deus, ele anunciava o Senhor. Então, o reino de Deus aqui, o reino de Deus, deixa eu pular aqui para vocês verem. O reino de Deus não significava simplesmente um território, mas um governo soberano de Deus manifestado de maneira decisiva em quem? Em Jesus Cristo. Então, Paulo anunciava que o Messias prometido havia chegado, morrido e ressuscitado, e por esse motivo, receber o evangelho significava também reconhecer o que? O senhorio de Cristo, reconhecer que Cristo é o maior, o mais poderoso. Então, o evangelho não oferece apenas perdão. Tá aqui, olha que coisa interessante. Ele chama o homem a uma nova vida debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, uma mudança, uma transformação. Então, o terceiro ponto que eu destaquei aqui, ó, a palavra também revela a resistência do coração. Depois, aqui é junto, tá? Depois de 3 meses, então em Atos
19:9 declara que alguns se mostraram teimosos e descrentes. Então aqui ó, a expressão indica mais do que uma simples dúvida intelectual. Havia o que aqui uma resistência consciente à mensagem anunciada. Observe que Lucas diz alguns. Então ele não fala todos, fala alguns, né? Ou seja, não devemos concluir que todos os judeus rejeitavam a Paulo. Parte deles resistiu ao evangelho e começou a falar mal do caminho diante da multidão, né? Começou a falar mal diante da multidão. A oposição agora havia mudado o nível. Primeiro, questionavam a mensagem, depois resistiram à mensagem e finalmente começaram a atacar publicamente a mensagem. Isso nos ensina que nem toda resistência ao evangelho acontece porque a mensagem foi mal explicada, foi mal aplicada. Paulo ensina que Paulo ele ensinava com clareza, com argumentos teológicos, com argumentos bíblicos, ele persuadia, mas mesmo assim alguns decidiram que não crer. Então a responsabilidade, mais uma coisa física, a responsabilidade do pregador é anunciar fielmente, é falar fielmente a palavra. A resposta pertence ao coração de quem ouve. Então, a gente não é obrigado. Quantas vezes eu já ouvi da seguinte frase: quantas pessoas você ganhou para Jesus, rapaz? Essa é a pergunta mais fútil que a gente escuta. Por quê? A nossa função é, a pergunta seria: quantas pessoas você pregou a palavra? Se eles aceitou ou não, não cabe a gente, cabe ao Senhor Criador de todas as coisas. Cabe a Ele